De maneira singela, uma das penas douradas da magia cai na mão de um dos indivíduos, e era realmente o general. É uma técnica de invocação divina, ele conclui, surpreso e espantado, o que também espanta o outro indivíduo que estava logo atrás. Capitão, o que é uma técnica de invocação divina? Ele pergunta, e o capitão responde enquanto fica ponderando sobre a questão. É uma habilidade de alto nível que todos os de classe divina têm. Eles podem liberar o poder das divindades em que acreditam. Ele então lembra de uma situação passada. Uma vez eu vi um sacerdote de nível 58 usar uma técnica de invocação divina. Um único movimento foi suficiente para recuperar uma região inteira para as suas perfeitas condições. E também foi por causa dessa técnica de invocação divina que as nossas forças foram capazes de aguentar contra 3 cercos da legião de demônios até que o suporte chegasse para nesta conversa. O poder divino era tão profundo quanto o oceano. Eles podiam matar os demônios mesmo sem a gente. Porém, apesar de tudo que está acontecendo na frente dele, o rei demônio não quer de jeito maneira aceitar a situação que está acontecendo perante a ele. É como se o que ele estivesse vendo era impossível. Então ele exclama, não, mas é impossível. Isto é uma técnica de classe altíssima. E pior, é uma técnica secreta ainda por cima. Ele é só um paladino de nível 18. Como ele é capaz de usar essa técnica para nesta conversa? Ele estava revoltado. O seu auxiliar que estava lá perto dele, aquele outro senhor xamã, que também é um demon, como ele, um demônio mesmo, falou, Vossa Alteza, assim que uma técnica de invocação divina é usada, apenas alguém com poder divino pode interrompê-la. Se ele completar a conjuração, toda a nossa legião será aniquilada com certeza. Ele alerta ao seu Lorde. Selad, por sua vez, fica enfurecido e então contempla. É só uma habilidade, embora seja capaz de trocar entre ofensiva e defensiva. Quanto tempo resta para a construção, da formação, do retorno no Vale da Escuridão? Ele pergunta para o auxiliar, e o auxiliar fala 1 minuto. Era um portão grande, feito de mana. Nós só precisamos de 1 minuto e Sua Alteza será capaz de retornar. Era uma fuga estratégica, mas não tinha outra escolha. Pois se ficassem, seria a morte na certa. Já perderam muito pessoal e com certeza depois desse ataque, perderiam todo mundo, isso sim. Ao seu leal servo, o rei responde, entendo, enquanto está voltado por uma energia fumacenta. Está na hora de vocês mostrarem a sua lealdade. Ele fala, então todos gritam sim! Demônios das chamas, ouçam o meu comando. Sacrifiquem tudo imediatamente para o estimado filho demoníaco Urimas. Ele grita o seu comando em voz alta e clara. E os demônios das chamas se apresentam diante de seu rei. Um deles se ajoelha. Ó grande filho demoníaco Urimas, eu, Raskin, devo sacrificar tudo que eu tenho para me tornar uma grande parte do seu ser. Todos os outros começam a responder e copiar o exemplo de Raskin. Ó grande filho demoníaco Urimas, eu, Batak, devo sacrificar tudo que tenho para me tornar uma grande parte do seu ser. E todos repetem um ao seguido do outro. Com a mesma palavra, ele estava sacrificando sua energia mágica, dando ao demônio superior toda a força que tinham para, de alguma maneira, tentar derrotar o oponente à altura, que não realmente tinha outra forma de chegar para parar esse ritual, a não ser confrontando-o em frente a frente. A anja então comenta, espécies inferiores, feias e trágicas. Ela fala, enquanto continua, paladino, eu te garanto o poder divino. E rapidamente, o paladino estende sua mão, juntamente com a donzela. E Deus disse, ela começa a refalar, os olhos do paladino brilham, que haja luz. E imediatamente, a luz se forma, pairando sobre todos. Era um ataque pronto para ser realizado, não é algo que possa ser parado. E de repente, uma luz estridente corta sobre o céu. Um raio de luz muito poderoso acertando seu adversário,
seus inimigos, pulverizando o chão e todas as criaturas que estavam lá. Porém, o monstro filho demoníaco das chamas começou a aumentar o seu nível. Do nível 23, ele foi falsamente para 43. As habilidades da nota ainda permanecem desconhecidas de classe lendária. Ele tinha agora vários braços e estava se preparando para um ataque também para confrontar esse inimigo, esse adversário paladino que era poderoso demais e era uma ameaça para sua espécie. Porém, suas tentativas foram fúteis, foram falhas. Rugido das chamas do demônio da chama. Ele invoca uma magia poderosa, soltando um raio contra o raio oponente. Demônio da chama. Ele prepara uma próxima magia. Erupção solar. Se trata de uma magia muito poderosa. Ele tenta soltá-la para cima. A habilidade mais forte do demônio da chama é condensar fogo ao extremo e a temperatura da superfície pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, algo absurdo mesmo. E se não fosse pelo sacrifício dos homens da minha tribo, eu nunca seria capaz de lançar tal habilidade. Morra, paladino! Ele solta magia e acerta o paladino em cheio. Todo mundo fica observando o que aconteceu, tanto os humanos, as aventureiras, quanto os próprios demônios ficam observando. E adivinha o que aconteceu? Mas eu também não estou surpresa. Foi fútil a tentativa desesperada dele, pois afinal de contas essa magia não causou dano algum. Maldição! Nem sequer estamos no mesmo nível de poder. O demônio, Xinga, não tinha outra escolha. Já se passou 1 minuto, a construção da formação do retorno está completa. Se eu conseguir entrar... Porém, o paladino não ia deixar isso acontecer. Ele não deixou o próprio até terminar de falar. Herege, eu te julgo em nome de Deus. Morra! Ele acerta uma magia, e essa magia é tão poderosa que corta o chão em direção, arrebentando com o filho demônio e também todos os seus discípulos e súditos. Retornar, eu cumpri a minha missão, minha glória, é sagrado, retornar. Ele murmura, mas já não tinha mais como retornar. Ele já estava acabado e cortado ao meio. Ele não tinha mais forças para fazer. O que a gente faz? O filho demoníaco está morto. Os demônios ficam surpresos com o que aconteceu e não sabem bem mais o que fazer. A formação de retorno está danificada. Como podemos retornar para o reino sagrado? Eles não se viram mais com outra opção. E nosso protagonista paladino não ia deixar essa passar impune. Realmente, cortou montanha, cortou o céu. Foi aquele ataque dele fez. Finalmente, ele murmura. A energia dourada sai do seu ser. Acabou. Ele havia usado tudo naquela situação, então estava esgotado. E ele começa a despencar do céu. E as donzelas partem para cima. Zoe, Zoe, sacerdote. Cheque o estado do Zoe imediatamente. A donzela prateada estava mais perto. Time 1, time 2, procure imediatamente por sobreviventes das redondezas. O resto da legião, sigam-me. E foi isso que aconteceu. Ele desmaiara. Que pesado, ele pensa. Não consigo nem respirar. Ele se mexe um pouco. Mexe um pouquinho a mão. Mas ela estava muito trêmula, muito fraco, muito exausto. É como se tivesse algo no meu peito, ele pensa, enquanto está suando frio. Eu não consigo me mover, tô sendo assombrado. Ele percebe, vou morrer. Ele pensa, enquanto franze as sobrancelhas. Ele estava suando frio. E então rapidamente se levanta de súbito, sentando e respirando ofegante, assustado. Porém, ele não estava sozinho. A donzela acorda. Zoe finalmente acordou. Você já dormiu por 2 dias. Vou informar aos outros. Ela estava preocupada. E Zoe então pensa. Você teria me sufocado até a morte se eu tivesse acordado um pouquinho mais tarde. Agarrando então a manga de seu casaco ou de sua blusa, ela fala, obrigada por me salvar. E dá um beijinho na bochecha dele. Falei que tava rolando. Um chifre aí, ó, vai rolar. Espero que role. E é assim que nós terminamos com o nosso capítulo. Um belo jeito de terminar, por sinal. Tenho fé que role. Mas vamos ver o que acontece. Finalmente,
Zoe tem um momento de paz, já que a donzela de cabelos prateados finalmente saíra do quarto. Ele pensa, ou melhor, fala, essa garota, e verifica o seu status. Estava escrito uma missão diária. Já que estava tudo incompleto, eram 3 tipos de missões diferentes, cada uma exigiam 200 para ele fazer. 200 flexões, 200 agachamentos e 200 abdominais. Olhando para a situação, ele pondera. Eu dormi por 2 dias. É muito ruim que eu realmente perdi as recompensas diárias por tudo isso. Vamos ver se eu ainda tenho algum tipo de recompensa para as missões que sejam uma coisa que valha mais a pena. Ele decidiu verificar a recompensa da missão anterior que ele havia completado. Missão: matar o filho demoníaco completa. Soltando as recompensas agora. Parabéns por chegar ao nível S+, de talento. A resistência da morte. Resistência da morte nível S+. O seu corpo resiste à morte, então todos os machucados irão se recuperar mais forte. Parabéns por receber uma poção de nível S+, poção da sorte. A poção da sorte e os pontos de sorte. Pessoas que bebem essa poção vão ficar muito sortudas nas próximas 12 horas. Realmente eram várias recompensas das missões que eram bem interessantes. Ao ver as recompensas, ele fala um talento que cura ferimentos. Realmente tem muitas classes com um talento similar, porém, seus efeitos sempre são diferentes. E então, com uma expressão mais sinistra, ele fala: porém, já que é um talento de S+, e é chamado de resistência contra a morte, tem que ter alguma coisa especial sobre ele. Ele invoca uma adaga em sua mão e prontamente se esfaqueia. E realmente foi curado em 2 segundos apenas, como se nunca tivesse levado uma facada para esta conversa. Incrível! Até parece que eu nunca fui afetado por ferimento algum para esta conversa. Também parece que eu não vou ser afetado por ferimentos comuns em lutas agora. As minhas chances de sobrevivência aumentaram e por muito. Depois de averiguar a situação, ele se senta na sua cama, ou melhor, na cama do hospital, e sumana um outro item. Mas e se for um machucado bem mais sério de algum membro? Porém, ele decide desistir da situação e fala: deixa pra lá. E para o processo de invocar aquela arma, o seu martelo. Aí ele pensa: você não sabe, mas nós já perdemos um ao outro. Suas pernas melhores já estavam trêmulas. Muito provável por culpa de ter se esforçado além do limite contra a batalha contra o filho do rei demônio. Sorte? Quanta sorte! Conseguindo encontrar uma arma lendária só pela saída. Uma avó que eu ajudei a atravessar a rua conseguiu uma classe? Comprar um item de tesouro de um mercadinho na rua? Realmente uma garrafa de várias possibilidades. Eu vou ficar com ela para mais tarde. Ele pensa enquanto balança a mão em cima da tela, fazendo-a desaparecer. Porém, antes de fazer isso, ele percebe alguma coisa. Hã? A aureola de fogo sagrado? O que é isso? Ele fica em choque e vê uma skill divina, uma habilidade divina. Lá atrás, ele pensa enquanto lembra daquela skill que ele havia utilizado. A proteção do anjo sagrado S+. O anjo sagrado vai ficar conectado com você. Sua afinidade com o elemento da luz aumenta drasticamente. Todos os divinos poderes de luz e de divinos aumentarão e serão multiplicados em seu efeito. Nível 1, Grade A. Aureola das chamas sagradas. Formando uma aureola de chamas sagradas atrás de você. Ela aumenta sua habilidade de manipular o elemento do fogo e também aumenta todos os seus atributos de luz e de fogo em dano a mais de 20%. O efeito dura por um período de tempo limitado.
Nota, a skill é divina e ela requer um manual para aprender. Enquanto isso, nosso querido Zoe então pensa sobre tudo isso. A auréola da chama sagrada é uma habilidade do tipo luz. Então, se eu combar ela, juntamente com a proteção do anjo sagrado e através do buff, ou melhor, do combo, eu vou ativar a auréola das chamas sagradas, aumentando os meus atributos de fogo e luz por 40%. Ele logo estava pensando nas estratégias e ficando um pouco nervoso enquanto continua a pensar. Significa que, quando eu ativar as habilidades e utilizar a punição de luz ao mesmo tempo, eu consigo luz e fogo, 2 elementos de mago. Ou seja, um mago que utiliza 2 elementos. Algo impressionante realmente. Ele ia continuar a pensar, porém, o seu foco foi interrompido por alguém batendo na porta. E ele olha para a direção, alguém abre e Zoe se levanta, porém essa pessoa vai lá e senta. Ela se apresenta. Eu sou o vice-capitão da Legião do Dragão da Neve. Eu sou o mago Wang Liang. Senhor Zoe, obrigada por ter destruído o portal de retorno e matado o filho demoníaco tão rapidamente. Nós conseguimos, por culpa de você, capturar muitos demônios como prisioneiros. E Zoe se levanta e anda em direção a ele. Tem de quê? Não é nada demais. Então, você tem algum negócio comigo? Enquanto pega um objeto de sua blusa, ele comenta: Capitão Shu gostaria de agradecê-lo pessoalmente, porém, ele tinha urgentes negócios a tratar, então eu estou aqui em seu lugar. O seu ataque final, Zoe, destruiu metade do Vale Sombrio, porém, os vestígios deixados pelos descendentes do demônio ainda estão intactos. A Legião achou finalmente e conseguimos achar todos os segredos dos demônios. E o Capitão Shu está rapidamente indo até os superiores e contando tudo o que aconteceu. Levantando a orbe, esse item se materializa um local surpreendente e azul que assusta Zoe por um momento. E lá nós vemos vários itens e o cara fala: aqui estão todos os recursos acumulados pela Legião do Dragão das Neves através de séculos. Não seja tímido e me pergunte e me peça o que é que você quer. Tem até itens de classe S aqui. Zoe fica impressionado olhando para tudo isso. E então rapidamente olha para o capitão e pergunta: Vice-capitão Wang, por acaso a Legião do Dragão da Neve em seu depósito não teria algum tipo de item da classe S? O tesouro da Lotus congelada? Ele pergunta. Naturalmente, Zoe não perde tempo nenhum. Ele precisava, afinal de contas, salvar sua irmãzinha e esse era o único jeito de salvá-la. Então, Wang fala: um momentinho, deixa eu dar uma olhada. E é exatamente isso que ele faz, e realmente ele encontra item a Lotus congelada classe S, efeito. Quando diretamente ingerida, ela vai dar ao usuário a constituição gelada. O elemento de afinidade do gelo aumenta gradativamente de forma crescente. É muitos pontos para consegui-la. Porém, Wang pergunta: esta coisa aqui? E Zoe, animado, fala: sim, é isso mesmo. Ok, Wang fala, um pouco surpreso pela reação dele. Aí ele pensa: 100 mil pontos? Isso é 3 anos do meu salário. Porém, eu preciso conseguir isso do meu capitão. E é exatamente isso que o nosso caro faz. Ele precisa conseguir a flor para Zoe, com uma recompensa por ter derrotado o filho da Legião do Demônio.
O local volta a ser o hospital que o Zoe estava posteriormente, a enfermaria. Então, a Lotus Gelada está realmente no headquarters do nosso depósito. Você precisa ficar aqui por alguns dias. E se tiver chateado ou entediado, eu posso chamar alguém para te ajudar a caçar uns monstros lá no vale. Ele fala enquanto guarda a orbe. Enquanto ia embora, o vice-capitão dos Dragões de Neve começa a pensar: eu vou deixar Zoe caçando monstros com as criancinhas da sua idade e na legião e conseguir que ele se aproxime de nós. Naturalmente, ele tinha segundas intenções. E então, quando Zoe se tornar parte do topo da ordem, a Legião do Dragão Nevado conseguirá se beneficiar dessa amizade. Ele dá um sorrisinho, então pensa, isso é um perfeito movimento. Porém, antes que Zoe, ou melhor, aquele cara pudesse abrir a porta, Zoe fala: desculpa, mas eu preciso que voltar para a escola para participar da competição de calouros amanhã. Você só tem que me enviar então a Lotus congelada para o meu quarto. O cara suspira desapontado e fala: e eu me esqueci que você era ainda um estudante. A Lotus congelada será enviada para seu dormitório em Sukang Universidade em 2 dias. Se você conseguir achar alguma coisa que você não consegue no Tempestade do Vale, você deverá contactar ou chamar a Legião do Dragão Nevado. Obrigado, vice-capitão. Zoe fala quando o vice-capitão fecha a porta e Zoe pode finalmente sentar aliviado. Xiao Yun está a salvo. Ele fica aliviado, pois sua irmãzinha tem mais chance de viver agora. Zoe então pensa: eu devo agradecer o filho demoníaco. Sem ele eu não conseguiria de jeito maneira acesso a os quartos da Legião do Dragão Nevado para conseguir a Lotus congelada. Então Zoe olha pra hora, realmente estava começando a ficar tarde. É quase 12, vamos acabar a sessão diária de missões primeiro. Enquanto isso, em outro lugar, a jovem espadachim acabara de sair do banho, enquanto suas amigas chegam para falar com ela. A mecânica fala: capitã, nós queremos convidar Zoe para se juntar ao time da Fênix Azul. O que você acha? Ela sugere para a capitã. E a capitã logo é honesta: eu não acho que ele vai concordar. Com o poder dele, seria mais eficiente que ele só caçasse solo de qualquer maneira. Ou melhor, sozinho. Porém, a loirinha da metralhadora argumenta: como é que você sabe se você nem tentou? Além do mais, capitã, você também quer que ele se junte a nós. A maga então fala: eu vi você observando Zoe várias vezes. A capitã, depois de tudo isso, já estava arrumada e bate na porta de Zoe. E Zoe fica surpresa e abre a porta. A Senyosu, ele pergunta enquanto ele já havia terminado o treino. A Senyosu então fala: Zoe, você gostaria de se juntar ao time da Fênix Azul? Ela cora um pouquinho. Zoe fica surpresa e pergunta: time? Então, para se clarificar ou se explicar melhor, ela fala: Zhu Xiao e Zudan estavam e estariam de coração partido por um tempinho. Zoe então fala: você tá de brincadeira? Então ela fala enquanto se lembra: é mesmo. Isso aqui é para agradecer a você por ter nos salvo lá no Vale Tempestuoso. É um obrigado especial. Ela fala e dá um beijinho na bochecha dele, o surpreendendo. Essas minas estão atacadas, hein? Já vemos que a Senior Su vai ser uma competição para prateada. Uma recompensa especial.
Um especial obrigado. Garotas desses hoje em dia realmente estão muito atacadas, ele pensa, enquanto olha, porém não está com raiva. E eu tenho que concordar com o Zoe. Que isso, mano? Foi primeiro a de cabelo branco, agora ela? Que isso? Enquanto isso, em outra locação, algumas pessoas estavam conversando. Parecia uma reunião. O senhor de cabelo marrom fala enquanto estava levantado apontando para a tela. Ele estava analisando a última luta, que é de Zoe realmente. De acordo com nosso time de investigação, os demônios invadiram em metade de um ano atrás e estavam se escondendo o tempo inteiro no Vale da Tempestade até então. As nossas investigações mostram que os demônios estavam aprendendo a viajar através do mundo, através daquelas rachaduras de tamanho médio. Ele fala. E na mesa de reunião, os outros indivíduos na realidade não estavam presentes fisicamente, e sim por holograma. Todos eles olham para o jovem, o senhor que estava lá. Um deles, que tem par de chifres e olhos vermelhos, pergunta: "Você tem certeza? Você sabe muito bem o que significa, não?" E o senhor fala um pouco nervoso. Pelo mais tempo que fosse, outras criaturas do mundo realmente só poderiam invadir nosso planeta por grandes rachaduras dimensionais, já que grandes rachaduras dimensionais não podem existir por muito tempo. Essa invasão do outro mundo não é realmente uma ameaça grande, ou não era pelo menos antes. Mas agora já tem tantas rachaduras médias em nosso planeta. Se as outras criaturas conseguirem atravessar esses portais, nosso planeta vai estar em perigo de extinção. Ele fala em alerta. Isso era realmente uma situação muito séria, que exigia muita atenção. Então, continuando a falar, ele fala: "É por isso que os nossos resultados atuais estavam sendo verificados repetidamente. Porém, graças a Deus, nós conseguimos achar que apenas monstros de nível 30 para baixo conseguem passar por essas rachaduras médias." O holograma de um furry gato começa a olhar para a direção, enquanto o outro, de um senhor de terno elegante, olha para a direção do outro enquanto estava batendo com o dedo contra a mesa. O senhor Chifre então fala: "Bem, se for o caso, nós precisamos tomar as ações o mais rápido possível." Então, ele fala: "Senador Yang, por favor, informe todas as legiões maiores do nosso país e imediatamente mande guardas para todas as rachaduras médias." Ele já estava passando ordens, e essa ordem era para a moça de cobras que estava com cobras em seu ombro. "A próxima pessoa, Senador Sangue, você será para atender as reuniões internacionais, e você vai nos dizer qualquer coisa do que você encontrar, e observe a reação dos outros países, e este o assente." Então, um deles cruza os braços. Ele tinha cabelos longos e parecia um daqueles cultivadores. "Capitão Shu, tem certeza que essas informações foram coletadas por culpa de um garoto de 18 anos apenas?" Ele estava desconfiado, porém não tem como não ficar. E o Capitão Shu confirma: sim, o nome desse garoto heróico é Zoe, o novo Cavaleiro Santo, em primeiro lugar no distrito de Sukang, e também um universitário de Sukang recentemente. Ou seja, um calouro. Ele aponta para a tela mostrando Zoe. Ele usou uma técnica de invocação divina no Vale Tempestuoso para derrotar o filho demoníaco e destruiu boa parte das suas formações, incluindo a sua formação de retorno, e contribuiu grandemente para a nossa operação. Ele fala com convicção, o que surpreende
o indivíduo de cabelos roxos e longos olhando para a direção. E o outro fala: Cavaleiro Santo é um dos ranks em primeiro lugar, que raro. O outro de terno concorda e fala: o distrito de Sukang e a família com o nome de Zou. Poderia ser os descendentes da família congelada de Zou, por acaso? O pessoal já começou com especulação para entender o que estava acontecendo, afinal de contas, não tinha outra maneira. Senador Wang, por favor, verifique se Zoe está na nossa escola e quando ele vai retornar. E realmente, o senador Wang fala sem problema nenhum enquanto cruza seus braços. Informe-os se ele tem algum potencial. Não esconda nenhuma novidade boa para nós, só para você, né? Enquanto isso, o capitão estava suando frio. Todos eles aqui são as pessoas mais poderosas do nosso país. Se ele ficar no bom lado deles, o seu futuro será brilhante. E agora, voltando para a Universidade de Sukang, algo estava acontecendo. Um robozinho começa a alertar todo mundo. Atenção, atenção, todos os estudantes. Atenção, todos os estudantes. A competição de calouros vai começar brevemente às 10 da manhã. Todos os estudantes são avisados para rapidamente se centralizarem lá no campo a tempo. Ele aponta para a direção e todos começam a olhar. O mestre da casa de armamento, Rong-Ki, juntamente com a casa elemental. O mestre da casa elemental é Chou Hu-Yang, o senhor idoso que estava segurando um bastão, enquanto Hong-Chi estava com seus braços cruzados contra seu peito. E eles estavam juntamente com outros indivíduos grandiosos, observando tantos calouros que vão participar dessa competição. A senhora elegante era a mestra da casa tática, Zhang Ling, enquanto o senhor mais cheinho era o mestre da casa de logística, Wug Kenkin. E logo em frente de todo mundo era o mestre da casa de guerra, Wug Mang, e ele começa a se pronunciar para todo mundo com os braços atrás de suas costas. Eu sou o mestre da casa de guerra, Wug Mang. Eu recebo todos vocês e parabenizo por terem escolhido a Universidade Sukang. Então, todos vocês, a competição anual vai ser em 2 fases. Essa competição de calouros vai ser em primeira fase, a fase da dimensão secreta. E o seu desafio será ranqueado através de decidindo quanta dificuldade será para fazer o desafio e também o tempo que você levou para fazer ele. A segunda fase, ela é livre, é um desafio livre e todo mundo vai ter 3 chances para desafiar alguém de um ranking maior que o seu mesmo, e eles podem mudar de ranks se eles vencerem. A senhora então pensa, a instrutora pensa, onde é que tá Zoying e Jiang Churan? Se eles não aparecerem e continuar desse jeito, eles vão perder a qualificação deles para a competição de calouros. Eu não devia ter falado para ele sobre aquela informação não verificada da Lotus congelada. Realmente, isso são más notícias. Ela claramente estava nervosa e procurava os dois com os olhos. E enquanto isso, entre os calouros, eles começam a comentar sobre a questão, percebendo que Zoe não estava lá. Outro até se pergunta se ele não esqueceu da competição. E outro falou, isso é bem possível, já que ele não retornou e já faz um mês. E lá atrás nós vemos aquele ruivinho. Ele pensa, Zoe, você gastou um mês do tempo ao invés de treinar. E agora você nem teve a coragem de aparecer para a competição de calouros. Ele sorri com desdém. Você nem pode pegar a oportunidade que tá praticamente pendurada na frente de você. Ah, que patético. E então foi anunciado o começo da competição de calouros em sua primeira fase, o desafio da dimensão secreta. Abra-se
Dimensão Secreta Prateada. Imediatamente, com uma magia poderosa, ele consegue abrir a Dimensão Secreta Prateada. Uma energia obscura e roxa começa a encobrir o local. E nós vemos um portal com várias escrituras em suas extremidades. E neste ano, esta competição de calouros vai ser a mais forte e a de maior escala em toda a nossa história. Então, para deixar vocês conseguirem utilizar toda a sua força em toda a sua capacidade possível, nós conseguimos de uma forma difícil ou fácil, ou até mesmo da dificuldade pesadelo. E nós até adicionamos especificamente a condição abissal, a dificuldade abissal. E todo mundo fica pasmo, eles realmente conseguiram desbloquear a dificuldade abissal. Não é à toa que tinha essas chamas esquisitas saindo do portal. O pessoal começa a falar que essa dificuldade é sei lá quantas vezes, várias e várias vezes, mais difícil até do que a de pesadelo. O pessoal estava muito animado de ir para essa dificuldade e o senhor anima eles. Consigam e peguem todas as melhores poções, equipamentos e armas. E partam para cima, vão! Dimensão Secreta, o ninho do monstro urso. Níveis requeridos, do 12 até o 19. Dificuldades, fácil, difícil, pesadelo e abissal. Conjunto máximo de indivíduos que pode ser feito para entrar ali, de 1 até 6 pessoas. Nota: na Floresta Escura. Ali vivem um grupo de monstros ursos violentos. As lendas dizem que até um corpo humano completo não é suficiente para satisfazer a fome até mesmo de um bebê urso. E com essas inscrições, todo mundo começa a ser teleportado imediatamente. A missão começa e você vê como os rankings dos indivíduos começaram a abrir dificuldades. Muitos começaram a ir escolhendo logo a dificuldade pesadelo e a dificuldade abissal também, o que deixa realmente muito orgulhoso o senhor capitão do time de batalha. E ele, com os braços cruzados, pensa: nada mal, essas crianças são todas muito ambiciosas. E então ele pergunta: onde é que tá o número 1 e o número 3? E a instrutora então fala, meio preocupada: reportando para você, senhor, o número 1 e o número 3 foram para a Montanha Tempestuosa para ganhar experiência e até agora não retornaram, o que deixa um enfurecido ridículo. Esses calouros estão na competição de calouros e ela vai decidir a direção do futuro e todos os requerimentos e recursos para eventos importantes mais tarde. Eles estão realmente levando as coisas como se não fosse nada, só porque eles estão a um nível muito alto e têm pouca idade. Ele estava estressado. Ela tentou convencer falando que Zoe não é desse jeito, porém ele estava enfurecido. Ele fala: estudantes como eles precisam de praticar essa fortitude, já que eles estão faltando, então isso vai ser revertido no seu ranking. Espere! E eles dois chegaram na hora. Desculpa por nos atrasarmos, ele fala. E imediatamente surpreendendo a todos quando eles chegaram imediatamente e conseguiram passar pelo portal na hora. Nós conseguimos! Jiang Churan fica muito feliz olhando para Zoe, enquanto Zoe confirma, eles realmente conseguiram passar a tempo. E agora vocês estão dentro do ninho dos monstros ursos. Vocês foram selecionados e selecionaram também a dificuldade abissal. Nota: todos os monstros na dificuldade abissal são extremamente violentos. Por favor, fique atento ao tempo de usar qualquer pergaminho de retorno que for. E Zoe aparece no meio da floresta sozinho.
e fala enquanto ativa de cara todas as magias. Eu espero que essa tão falada dificuldade abissal seja difícil como eles tanto estão falando. E então começa a aparecer 3 ursos muito grandes. Um deles era um guerreiro, o outro era um farejador e o outro era um Ursa Warrior. Um guerreiro maior do que o outro. Todos os 3 tinham habilidades únicas, eram do nível prata, 2 do nível 17 e 1 apenas do nível 18. Zoe logo pega o seu martelo e dá a famosa famigerada martelada. Eu posso acabar com todos vocês de uma vez só. Ele era confiante e na sua confiança ele realmente consegue fazer isso. E trocando de cena, nós vemos Zorangue conseguindo fazer também algo incrível. Ela rapidamente começa a usar essas skills, repetidamente cortando seus adversários ao meio. E nós também vemos outros adversários condensando todo o fogo no seu corpo e conseguindo socá-lo com uma fúria e força além do limite comum. Eram várias pessoas, todas maiores que outras impressionantes, outras nem tanto. 16 ursos logo de cara, que incrível! O pessoal estava tentando fazer o melhor que podia. E enquanto isso, todos os outros observavam e comentando que essa performance desse ano não era tão ruim. E realmente, este ninho de urso secreto era um dos mais difíceis da escola inteira para se lutar contra. E apesar de tudo, eles realmente estavam se dando muito bem, porque normalmente um calouro iria ser pego fora de guarda e teria que ser forçado a desistir do desafio. Porém, todos eles estão realmente fazendo jus e conseguindo se virar nos 30 sem muito problema. Então, logo de cara, um deles pede para mostrar o número 1. Ele quer ver, afinal de contas, o quão bom ele pode ser e fazer, já que ele estava um mês inteiro naquela floresta tempestuosa, lá na montanha tempestuosa. E realmente Zoe não estava para brincadeira. Ele estava usando tantas skills, era uma impressionante atrás da outra. Ele evoluíra muito. Parabéns por ter conseguido arrebentar 16 ursos e acabar com o nível em apenas 5 segundos. O cara é brabo mesmo. O senhor idoso de cabelos longos fica em choque. Ele conseguiu fazer esses 5 segundos? Ele estava impressionado. Como é que Zoe, que só consegue usar skills e habilidades de suporte como a aureola sagrada das chamas, apesar disso tudo, já que o fogo é forte para instantaneamente matar todos esses ursos? Como é que ele conseguiu fazer isso? O fogo não seria forte o suficiente para isso de uma forma instantânea, não? Então o outro ruivinho comenta: poderia ser que Zoe tem status de inteligência elevados? E as especulações continuam e continuam. E outro fala que tem que ter uma razão, porque ele tem que ter um dano muito alto, tem que ter muita inteligência, ele tem que ter muitos buffs, ele tem que ter muitos tesouros, é muita coisa. E nós não podemos realmente julgar ele apenas em uma batalha, não tem como saber, afinal de contas, a build que ele escolheu, o que ele escolheu, como ele se escolheu montar o seu crescimento. Porém, com toda a experiência de todos os anos da minha carreira, eu não posso dizer que efeito esquisito esta aureola tem, afinal de contas, ele nunca viu nada. Zoe realmente não gastou esse um mês por nada. Essa criança é interessante. Punição da luz.
e volta para Zoe usando a magia Punição da Luz, onde várias rajadas de luz caem feito raio em cima dos ursos, e ele rapidamente conseguiu matar 200 ursos logo no segundo nível em 1 minuto e 23 segundos. Zoe não tá pra brincadeira mesmo. Todos os oponentes eram formidáveis, porém ele usava magia atrás de magia e mostrava que ele veio aqui não era pra brincadeira, usando rapidamente a lança da vitória e acerta aquele urso com uma mão, com uma garra especial, e o sistema imediatamente parabeniza. Parabéns por ter conseguido limpar o 3º nível e matado um monstro urso. O tempo foi de 3 minutos e 29 segundos apenas. E continuando, ele continua e continua aumentando de nível, passando de nível, e aumenta e passa de nível. No próximo, ele conseguiu em 4 minutos e 57 segundos. Em classe SSS, ele ficou firmado por ser o recorde que ele bateu. Ele conseguiu bater um recorde por ter sido a primeira pessoa a ter chegado e limpada por essa dificuldade. Ele foi o primeiro também a liberar um talento por ter conseguido fazer isso. Ele, por ter também passado do nível, conseguiu um livro de habilidade B+, que permite ele conseguir manejar seu martelo de uma forma que o poder divino vai acertar o inimigo, e o inimigo que for acertado pelo martelo vai receber um grande dano. Este é o martelo da penitência. Ele também ganhou muitos pontos de experiência, 25 pontos de status livres e 25 pontos de habilidades. Já para todas as habilidades que ele conseguiu, por ter conseguido ser a primeira pessoa a conseguir resolver isso tudo no nível abissal, ele tem uma das 3 habilidades para escolher. Focação da aureola a menos. A sua velocidade de reação vai aumentar por 30% e também tem a chance de 30% de não ser interrompida enquanto você está usando essa habilidade. Passos rápidos nível A-. Quando você entra no modo de combate, a sua movimentação e velocidade vai continuamente aumentar para 50% até. E por último, proteção poderosa. E quando você usa um escudo como uma arma, a sua resistência aumenta em 30%. Todas as habilidades realmente eram interessantes. E Zoe fica impressionado e surpreso com o que ele vê. Realmente limpar uma dimensão secreta também te dá um novo talento? A força de uma classe é maior dependendo do seu talento apenas. E no início, eu apenas estava me fortalecendo através de todas as minhas habilidades de talento S+, para ativar o Cavaleiro Santo em sua classe durante a cerimônia de abertura, aonde acordei com a minha nova classe. Tem que ter algum tipo de privilégio por ter liberado e vencido dimensões secretas do nível prata e acima, e afinal de contas, eu nunca recebi uma recompensa quando eu consegui quebrar o recorde da dimensão secreta de bronze. Todos os cadáveres dos ursos que ele derrotou estavam espalhados pelo chão. É bom que eles me deixem escolher de uma entre 3 opções. Eu não vou ter que me preocupar tanto de receber um talento inútil, afinal de contas. E realmente era algo muito bom, pois, como ele mesmo falou, os talentos é que definem a sua classe e fortalecem você no final de tudo. Uma proteção muito forte. É muito interessante, mas para quem quer ser um tanque? Então, isso não é útil para mim. Ele comenta enquanto olha mais profundamente. Realmente que os passos rápidos são bons, porém o foco da areola consegue superar tudo isso. Num combate real, você precisa de tempo de reação
Quando você vê o seu inimigo em ação, Zoe pensa e confirma que é isso que ele quer. Afinal de contas, o inimigo mais poderoso, mais forte e mais rápido seriam seus ataques. Então, o mais importante seria que a minha tempo de reação aumente também. Ele pensa enquanto lembra esses seus treinos estava acontecendo. Em uma situação constantemente sempre muda em qualquer tipo de luta. Então, eu preciso do foco da aureola para reduzir os riscos de minha habilidade ser interrompida. E também vai me dar mais chances de eu conseguir mudar o percurso da luta se eu usá-lo de forma correta. E é por isso que Zoe decide realmente pegar essa habilidade. Então, ele percebe um anúncio esquisito aparecendo em sua frente. Você conseguiu limpar de nível abissal esta dimensão secreta. Você gostaria de abrir nível adicional? Zoe pensa, tem um cheiro nauseante vindo desse portal. Era alguma coisa secreta, mas ele estava determinado. Eu espero que esse nível adicional vai me dar algum tipo de diversão, pelo menos. Ele pensa, confiante. O senhor de cabelo longo, idoso, começa a passar a mão em sua barba trançada. Nossa, que poder de combate! Que estilo de poder de combate maravilhoso, impecável! O controle elemental que ele tem. Ele estava realmente impressionado, estupefado. O Otão fala, ele realmente pensa rápido e é muito adaptado altamente. A dificuldade abissal realmente não foi um desperdício. Cruzando seus braços, o cavaleiro ruivinho comenta: Zoe realmente é muito bom em tudo. Ele não é só poderoso e não só tem magias poderosas, mas as suas próprias habilidades adicionais para bufar as suas habilidades. Aumenta e por muito todas as habilidades de combate mano a mano, e ele também é muito bom em combate mano a mano. A senhora idosa então complementa, mas Zoe é um cavaleiro santo e essa classe é muito pegando tudo. E então, quanto mais o nível aumentando, ele vai precisar de mais pontos e o resultado pode acabar sendo comum demais. O outro então fala, verdade. Quando os calouros e a compensação dos calouros acabar, nós teremos que falar com ele. O senhor de barba então fala, senhor da casa Wu, Zoe ainda tem que decidir que casa ele vai se juntar. A gente devia só deixar ele escolher primeiro, antes de deixar os mestres da casa falarem com ele. Realmente. Nós vamos ver o que Zoe vai escolher no final das contas. Zoe é muito desenvolvido e conseguiu muitas coisas com a magia elemental. Ele realmente serve para casa elemental. Ele fala comentando e o pessoal já começou a brigar um pouquinho. O recrutamento já começou. Parece que vocês estão muito satisfeitos com Zoe. Uma pena que eu vim mais tarde e eu não pude ver o seu poder. Ele se tratava de uma nova pessoa que apareceu. Tinha cabelos longos, parece daqueles cultivadores. Sabemos muito bem quem ele é. Headmaster, ou melhor, diretor. Sim, era ele. O diretor apareceu, minha gente. E enquanto isso, Zoe já se encontrava em outro lugar. Isso é um ritual de culto que aconteceu aqui? Ele se pergunta olhando para uma pilha de ossos e um trono. Zoe está frente a frente num local desolado. Se fosse um deus benevolente, então com certeza deve existir também um deus ruim. Ele pensa, olhando para o esqueleto que estava sentado naquele trono e a pilha de ossos que estava ao redor. Ele pensou, deuses ruins e maus não realmente só se referem apenas a um tipo de deus na escuridão, mas qualquer deus que seja caótico e maluco, insano. Tem uma diferença muito grande dos dois. Ao andar mais um pouquinho, Zoe começa a adentrar
um círculo vermelho. Tendo fé no seu Deus da luz ou na escuridão só requer que você seja puro e tenha apenas a sua fé acima de tudo. Porém, rezando para um Deus malvado requer carne, vida e almas também. Zoe começa a olhar ao redor enquanto pensa. Um infame sangue abissal, incidente que foi de décadas atrás causado por um acordamento de classe terciária que acreditava nos deuses malvados. Ele secretamente planejava sacrificar toda uma cidade de tamanho médio. Milhões de vidas estavam e foram perdidas num instante, e o seu nível aumentou instantaneamente de 54 até 89. Ainda um feito impressionante apesar da maldade. E apesar de que ele foi exterminado pela legião de patrulha e o exército, milhões de almas foram para o Deus malvado e foram consumidas e não puderam ser pegas de volta. E desde então, nosso país baniu qualquer um de rezar para deuses malvados, e qualquer um que achasse ou fosse achado fazendo isso seria executado imediatamente. E a aura roxa emanava de lá, mas, acreditando nos deuses malvados, se provou um ganho muito rápido e até hoje muitos tentam, porém ainda tem muitos riscos. Mas eles não estão interessados nisso. Essa aura vinha desse esqueleto estranho com cabeça de boi, parece boi. E esse realmente não são humanos que rezam para esse deus maligno. Também tem algumas bestas, homens-bestas, elfos e até anjos rezam para esse deus malvado, esses deuses malvados. E os monstros começam a aparecer. Eles na realidade são fantasmas. Os fantasmas das almas dos monstros. Um deles pergunta, e era um urso: quanto tempo foi se passando desde que eu não tinha carne humana fresquinha? Você tem um cheiro maravilhoso. Porém, Zoe não estava abalado. Zoe, com um martelo segurando e apoiando em seu ombro, fala: então morto-vivo que é imune a ataques físicos. Artistas marciais ficariam impressionados se eles vissem este chefão final. Porém, Zoe estava confiante e olha para ele falando: bom, vem até mim. Zoe fala, e então um tornado de energia dourada surge ao redor da criatura criado por Zoe. A criatura ruge e fala: isso é inútil. Porém, sua frase não foi concluída, pois essa energia dourada começa a machucá-la e ela ruge de dor. Zoe fica lá parado olhando para a criatura e ele percebe que ela ainda não fora derrotada. Humano, eu admito que a sua luz sagrada é realmente forte. Ele ruge e fala: mas ela sempre será inútil e mais fraca contra a imortalidade que foi me dada pelo grande Lorde Exia. O urso então percebe algo. Que luz sagrada forte e espessa. Parece que você realmente decidiu usar o seu trunfo. E realmente Zoe estava preparado. E então a criatura continua a falar: isso é inútil, tudo que você faz vai ser nada e vai ser apenas uma tentativa fútil. Quanta energia você ainda tem depois de ter usado essa carta de trunfo? A próxima vez que eu ressuscitar vai ser a hora da sua morte. E Zoe, já com o ataque preparado, fala: é mesmo, né? Essa mão estava brilhando com vários caracteres escritos, e a magia de uma mão gigante acerta o urso em cheio, quebrando o chão e levantando poeira. Porém, o urso ainda estava vivo, por incrível que pareça. Ele estava furioso e grita de raiva: eu disse que você não pode me matar, eu disse que você não pode me matar. Barulhento. Zoe reclama e a criatura continua falando: humano. Ele estava com raiva,
Porém, Zoe nem dá tempo dele falar e faz rapidamente movimentos com as mãos muito rápidas, utilizando mais uma vez aquela magia com a mão, esmagando a criatura de novo. E a criatura começa a gritar: Lord Exia, Lord Exia, meu poder! Ah! E continua gritando, porém perdera. Parabéns por passar do nível extra. Tempo levado 1 minuto e 2 segundos. Realmente, Zoe mal se esforçou nesse nível extra. Soltando as recompensas. Parabéns por receber 7.113 pontos de experiência. E também parabéns por aumentar até o nível 19. Parabéns também por ter recebido o chifre de ursa. Chifre de nível ouro. Zoe estava parada na cratera e essa cratera era da mão mágica que ele havia feito. Ele olha para esse chifre e estava surpreendido, pois não esperava ganhar aquilo. E então ele fala: é esperado, como esperado? Ressurreição infinita é apenas uma ilusão. E ele começa a andar para fora, indo para o portal. Afinal de contas, tudo que eu preciso fazer é queimar esse poder para matá-lo. Antes de passar pelo portal, Zoe dá uma olhadinha para trás e pensa: eu sinto um poder violento vindo quando eu entrei nesse lugar pela primeira vez. E não era um poder elemental, mas se parecia muito com ele quando eu utilizei a habilidade de invocação posteriormente. Então eu imagino que seja um pouco do que restou do poder do Deus cruel e malvado. Quando aquele monstro urso ressuscitou pela primeira vez, aquele poder se enfraqueceu um pouquinho. Então eu deduzo que deve ter um limite em quantas vezes o monstro pode ressuscitar para início de conversa, ele pensa. Então olha para frente novamente enquanto cruza o portal. O jeito correto de passar por esse nível é matar o monstro de novo e de novo, forçando-o a continuar utilizando o poder da energia do Deus vazio malvado até que ela acabe. E do portal, Zoe saíra e os outros estavam vendo todas as lutas dos competidores. Enquanto isso, esse competidor ruivo, em seu cabelo pegava fogo, falou: níveis extras realmente são as partes mais difíceis de conseguir desafiar da dimensão secreta. Você precisa matar o urso fantasma 10 vezes para conseguir vencer. Então ele passou também por esse desafio, só que não foi o primeiro. Coisa boa que eu consegui aumentar meu nível 2 vezes antes de eu entrar aqui. Então realmente eu consegui fazê-lo por 8 minutos e acabar com o desafio. Então ele acabou com o desafio em apenas 8 minutos. Ele parte para cima da besta. E, enquanto isso, nós vimos as outras pessoas lá de fora. Mão divina, Zoe usou uma habilidade Rank S, o gordinho fala. Era algo impressionante. E continuam falando sobre o acontecimento, que Zoe achou um atalho por coincidência. E no meio de tanta conversa, o diretor decide interferir. Todo mundo olha para ele. E então, uma pessoa pensa: o diretor está ajudando um aluno? Isso era realmente uma surpresa. E a instrutora então fala: o nível não tá errado. Pera, um minuto. Nível 19? Ela fica surpresa, porém feliz pelo avanço de Zoe. E o pessoal começa a comentar sobre ele ter acabado de chegar no nível 19. E outro fala que no seu exame de entrada para a faculdade, ele estava apenas no nível 13 e muito menos chegou ao nível abissal da dimensão secreta. Então, ele acabou de conseguir aumentar 6 níveis impressionantes. E alguns comentam que essa criança é aterrorizante. Ele é um cavaleiro santo de nível 19 agora. Então o diretor começa a falar: eu sei um pouco sobre o caso. Zoe foi para caçar monstros
e conseguiu aumentar o seu nível depois da admissão na academia. E a sua viagem à Montanha Tempestuosa deram grandes frutos. Ele já está no nível 18 antes de entrar na dimensão secreta. Então realmente é um avanço muito grande para alguém que conseguiu derrotar e aniquilar o exército do demônio de chamas sozinho apenas. Este calouro, na sua competição de calouros, é realmente uma coisa muito fácil para ele, é molezinha. E se essa competição de calouro não ditasse a alocação dos recursos, ele provavelmente nem precisaria vir ou nem viria para nesta conversa. Ele fala enquanto olha para baixo, e Zoe está com seus braços cruzados olhando para a direção deles. E então uma outra pessoa sai do portal e adivinha quem é? O Ruivinho. E o Ruivinho fica impressionado e surpreso, pensando, como é que ele está aqui? Ele conseguiu limpar toda a dimensão antes de mim? Ele estava um pouco suado e olhando para a direção dele e fala, impossível, impossível. Ele deveria ter saído mais cedo então, porque afinal de contas ele falhou nesse nível extra. E ele não aceitava ter perdido para Zoe. Então ele pensa, como se alguém conseguindo carregar toda a glória de um para os 8 grandes famílias de Jiangjin. Isso é impossível para mim perder para alguém que é de um lugar do norte tão desprovido assim. Ele pensa enquanto começa a botar a sua camisa que acabou de invocar de volta. E nisso, Zoe pensa, ele tá tão ressentido, será que ele falhou em limpar a dimensão? O Zoe estava confuso, não entendendo 100% o que estava rolando. Porém, Zoe não tem mais tempo para pensar, já que afinal de contas Churan cai do portal. Ela fica surpresa, porém Zoe percebe e fala cuidado, e ele consegue pegá-la a tempo antes dela acertar o chão. Então, ela fala, irmão Zoe, você conseguiu limpar a dimensão mais rápido do que eu, afinal de contas. Ela tá feliz e segurando nele, e ele tipo, irmão? E mais portais abrem, mais alunos vão começar a cair brevemente. Aí ela fala, bem, você é alguns meses mais velho que eu, então não deveria eu chamá-lo de irmão? Aí ele, tá bom. E agora, alunos começam a cair. Alguns pedem por socorro por ajuda, já que outros estavam mais feridos, surpreendendo Churan e Zoe que olhavam ao redor. E então, rapidamente, o time médico começa a partir para cima para ajudar a todos os feridos. E seguindo a instrutora, chamando o time médico, todos começam a fazer seu trabalho em conjunto. E então, uma hora depois, em outra locação, o chefe de uma das casas começa a fazer uma magia e então fala, a primeira fase da competição de calouros está oficialmente acabada. Agora nós anunciaremos os rankings e o tempo de limpeza de cada um. Todo mundo estava prestando atenção para ver quanto foi. E aquele cara ruivo de novo, se achando muito, pensa, finalmente eu estava ficando muito impaciente. E ele olha para a lista e adivinha quem está em primeiro lugar? Zoe, em primeiro lugar. Ele conseguiu fazer tudo isso em 4 minutos e 5 segundos e o nível extra em 1 minuto e 2 segundos. E adivinha? Yang Churan está em terceiro lugar e ele, Shen Lifeng, está em apenas o segundo lugar. Ele conseguiu limpar em 13 minutos e 35 segundos o primeiro e o nível extra ele fez em 7 minutos e 42 segundos. E em quarto lugar estava Song Shilan. E percebendo isso, ele fica nervoso e pensa, ele realmente conseguiu terminar mais rápido do que eu. E foram literalmente 15 minutos de diferença a mais do que eu também. Ele começa a se ressentir e sobe uma estaca de ouro, ou que parece dourada, e pensa, Zoe, você pode ter conseguido tirar o primeiro lugar do exame de entrada, mas agora você também quer tirar o primeiro lugar na competição de calouros também. Eu não ligo como você fez isso e quem você é, mas a próxima fase quem conseguirá sou eu, e eu devo conseguir te derrubar e pisar contra você com meu pé. E então Zoe pensa, por que ele começou a escalar tão alto nessa conversa?
Porém, Churan começa a observar e eles estavam agora anunciando a segunda fase. E agora, a fase número 2 da competição de calouros é o desafio livre. E ele vai começar agora. Ele fala cruzando seus braços. E quando ele bate as mãos, ele fala: todo mundo tem 3 oportunidades de desafiar alguém. E tem que ter 5 minutos restantes de cada tempo quando for anunciado um desafio de um para outro. E começa as arenas a flutuarem, a aparecerem. Elas vão ser os lugares onde todo mundo vai competir. A segunda fase começou e todo mundo começa a falar contra quem vai começar a desafiar. E então alguém fala que desafiaria Zoe. Sim, Zoe. E adivinha quem é? Adivinha quem é? O Ruivinho. Ele fala: venha Zoe, enquanto pula para uma das plataformas de desafio. Então, com um pouco de poder de fogo, ele fala: vamos ver quem é mais forte. Ele estava se achando muito e não iria deixar essa humilhação passar despercebida. Bem, a humilhação nos olhos dele, pelo menos. Enquanto nós vemos várias pessoas agora competindo nas arenas flutuantes, a garota de cabelos prateados então comenta para Zoe. Ele estava no segundo lugar, Shen Lingfeng. Ele é de uma grande família em Xinjiang Ning e também tem uma linhagem sanguínea muito rara de dragão de fogo. Por culpa de sua estreia súbita, o seu desejo era conseguir o primeiro lugar em Sukang, porém foi completamente destroçado. Então ele tem um ranço com você, sabe? Porém, Zoe não estava prestando muita atenção nisso. Ele estava olhando para aquele cara e pensando: ele é mais fraco que eu, mas ele não consegue perceber isso. Que idiota, cego pela própria fúria. Zoe então salta, surpreendendo todas as outras pessoas um pouco ao seu redor. Outras não prestam muita atenção nisso, pois estão ocupadas prestando atenção em outros combates. E então Zoe fala: eu espero que você possa me fazer soltar tudo que eu tenho. Enquanto aterrissa na arena. E então Shen Lingfeng fala, olhando para Zoe de uma forma ameaçadora, pronta para o combate. Venha até mim, Zoe. Cavaleiro Santo contra Berserker. Vamos ver quem é mais forte. Ele estava todo confiante, pegando fogo. Mal ele entendia, por toda sua fúria e irritação, que jamais ia vencer de Zoe e que a disparidade entre eles era muito grande. Então foi anunciado o começo dessa luta. Logo de cara, Feng manda um soco do fogo, juntamente com sangue Berserker. Porém, Zoe continua olhando e todo mundo, além dele mesmo, estava observando a luta, incluindo o diretor da escola. Isso é uma skill, uma habilidade titular do Berserker. Shen Lingfeng realmente quer acabar com essa luta o mais rápido possível. E ele imediatamente usou o sangue do Berserker para conseguir aumentar o ataque do seu punho de fogo. E rapidamente tentou atacar primeiro, conseguindo cortar qualquer chance de Zoe conseguir usar algum tipo de buff também. Como esperado de um descendente da grande família, Shen Lingfeng e suas habilidades de intelecto e combate são decisivos. Porém, todos os ataques que esse cara mandava não adiantava. Feng estava frustrado, pois ele estava Zoe sendo protegido por um escudo dourado. E ele fala: proteção da luz sagrada? Quando é que você ativou essa coisa? Ele estava chocado enquanto mandava socos de fogo atrás de soco de fogo. Vendo que não podia continuar atacando, ele dá um salto para trás e ele pensa: uma skill B+, de proteção da luz sagrada. Ela consegue parcialmente bloquear todos os danos físicos. Ele olha para Zoe, analisando a situação. E isso é o que eu esperava que ele não ia conseguir usar, mas eu realmente ainda estou lento demais, infelizmente. Escolha sábia, Zoe fala enquanto pega o seu martelo. Seus ataques são rápidos, porém eu só precisei de 0,1 segundos para ativar a proteção da luz sagrada.
Imbuindo a energia dourada, Zoe levanta seu martelo e fala: eu estava esperando que você poderia pelo menos trazer uma luta decente, então eu deixei você atacar primeiro e não ataquei. Ele estava meio desapontado enquanto salta: desculpa, mas você não me interessa. Ele fala algo na cara dele e ele ia acertar a cara de Feng. Porém, Feng, usando Fire Shield, o seu escudo de chamas, conseguiu bloquear a tempo. Porém, esse escudo foi completamente estraçalhado por Zoe e por pouco ele conseguiu desviar do ataque de Zoe. Enquanto estava indo para cima, Feng pensa: ele instantaneamente quebrou a minha proteção de fogo. Como é que ele é tão forte? Ele estava embasbacado e ele olha para baixo por um momento. Porém, Zoe rapidamente aparece por trás. Eu não posso desviar disso, ele pensa. Não, eu não posso perder. Feng estava determinado e não ia perder de outra maneira. Sua energia e seu fogo estavam mais ardentes e mais focados. Uma explosão acontece. Zoe consegue atacar Feng, porém Feng consegue por pouco desviar, ou melhor, ele defende e está, adivinha, com o corpo do dragão de fogo. É uma transformação do seu sangue de dragão. E então, Zoe faz um comentário enquanto desvia do ataque de Feng. Corpo do dragão de fogo. Parece que esse é o poder secreto escondido na sua linhagem sanguínea. E então, Zoe começa a lembrar de algo que aconteceu posteriormente. Foi desse jeito que aconteceu junto com Jiang Churan, e é também do mesmo jeito que Sheng Lin Feng. Todas as classes com linhagem sanguínea especial parecem que têm uma carta trunfo para conseguir aumentar a força da sua linhagem sanguínea. Zoe, com seus olhos atentos, segura o punho de fogo do rapaz e pensa: eu tenho muita inveja disso. Porém, ele então fala enquanto segura o punho de Feng e o seu martelo com sua outra mão. E ele fala: mesmo que você tivesse liberado completamente a sua linhagem sanguínea, você ainda não é meu oponente. E Feng olha pra cima e infelizmente já era tarde demais. Feng é mandado para longe, porém ele conseguiu desviar por pouco. E ele conseguiu desviar. Zoe pensa, constatando que realmente Feng desviou, mas desviou por pouco. Feng, ainda se achando, fala: o meu corpo e minha linhagem sanguínea do fogo do dragão é a força que não é só limitada apenas ao combate corpo a corpo. E hoje eu vou mostrar para você e te ensinar o verdadeiro poder do corpo do dragão de fogo. E ele rapidamente usa um ataque que é o sopro do dragão. E ele começa a cuspir fogo, que nem o ataque lá, ó, do Sasuke, talvez, ou do Itachi. Parte pra cima, porém, adivinha o que acontece? Pessoal, a gente não vai saber por enquanto. O pessoal que estava assistindo começa a se preocupar, alguns impressionados comentando sobre essa linhagem sanguínea do dragão de fogo. Outros até ficam impressionados que ele foi forçado a usar essa carta na manga. E Zoe, apesar de não ter uma linhagem especial sanguínea, conseguiu fazer com que ele ficasse em desvantagem. E mesmo assim, Zoe não ficou em desvantagem nenhuma. E era para ele estar em desvantagem, mas ele não estava e não está. O pessoal achava que Zoe ia perder com certeza por culpa disso mesmo, porém, adivinha? Não. Eles esqueceram muito de uma habilidade especial, adivinha o que é? A aureola do fogo sagrado, e ele ativa imediatamente essa aureola. Largando seu martelo por um momento, Zoe, ativando essa habilidade, fez com que o fogo do sopro do dragão fosse absorvido pela aureola. E Feng fica impressionado e chocado com o que ele vê. O sopro do dragão foi absorvido pela aureola atrás dele. Eu não acredito. E é como se ele era para Zoe, que era imponente e poderoso, como se fosse um ministro tentando enfrentar o seu rei. Porém, Feng não ia se deixar por vencido e fala: impossível. Ele manda outro ataque, porém não era capaz de fazer nada. E Zoe constata, falando em voz alta: isso é inútil.
Essas chamas não podem escapar do meu controle. Ele fala, segurando e fechando seu punho em cima de uma das chamas. E então Zoe prepara-se com seu martelo e fala, é hora de acabar com essa luta. E realmente era hora de acabar com essa luta. Feng ainda estava sem acreditar e grita, para derrotar-me com meu próprio ataque, com a minha própria chama? Sonha, fique sonhando, Zoe. Eu consigo o controle novamente das minhas próprias chamas. Ele tenta usar todo o poder da sua linhagem de sangue e fala, desconstruir. Porém, já era tarde demais, seu próprio ataque revidou e acertou-o em cheio na fuça e mandou ele sair voando. Ele acertou o escudo de proteção da arena e caiu inconsciente. E o apresentador constatou, Shen Linfeng perdeu a consciência. Zoe vence a batalha. E enquanto recebe atenção médica, Zoe fala enquanto vai embora. Muito arrogante e muito confiante. Um brezeque como o Shen Linfeng foi derrotado e também foi pisoteado pela luta inteira. Essa luta jamais foi igual, ela foi unilateral desde o início. Shen Linfeng nunca teve chance. E Zoe nunca usou o seu poder total. É como se ele fizesse também para início de conversa, eu também não imaginaria o quão assustador poderia ser. Uma das pessoas na plateia comenta, é como se seu nível de combate, o seu intelecto, isso é normal para ele, conseguir pisotear Shen Linfeng. E outro fala que é esperado, afinal de contas ele subiu tantos níveis e conseguiu aumentar 5 níveis em apenas um mês para início de conversa. E então o pessoal comenta, percebendo, um candidato de outro distrito apareceu para desafiar Zoe. Os dois pisam na arena e é uma jovenzinha que parece uma taoísta e ela faz uma reverência. Eu sou Song Xialan, eu sou uma taoísta sacerdotisa espiritual e eu gostaria de aprender com você. Então Zoe olhando, sacerdotisa taoísta espiritual é uma classe muito única na China e é bem rara também. Eles são adeptos a usar essas técnicas de selamento e seus talismãs. Quando nós confirmamos que Xiao Yun, em sua doença, foi causada pela sua linhagem de sangue, uma vez a sacerdotisa realmente foi sugerida controlá-lo com uma grande técnica de selamento. Mas eu não esperava de encontrar uma taoísta espiritual aqui para início de conversa. E então, Zoe para de pensar e se introduz e fala, se apresentando. Eu tenho nível 19, eu sou um cavaleiro santo e sou Zoe. Ele fala olhando para a moça. E então a moça olhando de volta para ele fala, Zoe, você não usou seu poder completamente naquela luta ainda há pouco, não é? Quando a luta começar, por favor, você poderia me deixar sentir o seu status completo quando você for atacar? Eu quero que você não se segure. Não se preocupe, eu não vou interromper nenhuma utilização de qualquer buff que você usar. E o pessoal ficou impressionado a descobrir que Zoe na realidade está em nível 19. E o pessoal tava tipo, não é à toa, né? Que eu não posso usar a minha habilidade de examinação. Afinal de contas, ele está 3 níveis acima do meu. E o pessoal ainda estava impressionado, comentando até que Song Xialan é uma jovenzinha do Yonggyu distrito. E esse distrito pertence principalmente à família Song e o representativo para o mundo lá de fora. Zoe, porém, aceita o combinado e fala, como você quiser, eu vou com tudo então. Ele cruza de braços, confiante, e ela fala com um sorrisinho, uma promessa. E então anunciando o início da batalha, que a batalha comece, e Zoe já começa, usando vários buffs um seguido do outro. Blessing of the Dawn, a bênção do amanhecer, a bênção também é da coragem e da proteção.
Ele parecia muito grande e ela muito pequena, perto dele, com todo esse poder. E ela fica impressionada. Bem, minha filha, aguenta, tu pediu pra ele usar tudo, né? Muitas escrituras. E esse é meu poder total, Zig fala, com a armadura de paladino aparecendo de tantos buffs que ele usou. Agora, vamos nos divertir na nossa luta. Então, Song pensa, realmente, agora eu preciso usar tudo que eu tenho. E Song não vai se segurar também. Ela consegue invocar seus talismãs, arrodeando, saindo uma energia avermelhada, alaranjada. Ela estava pronta para o combate, para enfrentar o Cavaleiro Santo que estava perante a ela.